Olá pessoal, tudo bem com todos e com todas, né? Então hoje nós vamos fazer um bate-papo, vamos conversar sobre desenvolvimento sustentável, vai ter uma temática que a gente vai discutir, mas antes de falar sobre essa temática eu tenho uma pergunta para vocês. Será que no mundo nós vamos conseguir acabar com a fome e a miséria? Vamos ter uma sociedade igualitária, assim, uma sociedade mais com equidade, mais justiça social, no qual a palavra fome, pobreza, miséria sejam coisas dos livros de história, né? E a gente possa dizer assim, isso aí já foi há muito tempo atrás. Mas será que nós seres humanos vamos ter a capacidade de acabar com a pobreza e a miséria? Esse é o tema de hoje, né? Vamos falar sobre o ODS 1, né? E a gente vai tentar pensar um pouco por que existe tanta fome e tanta miséria no mundo, por que existe tanta pobreza no mundo, né? Hoje nós vamos focalizar na questão da pobreza, né? Da miséria, e se isso é uma coisa natural, de repente surgiu pela força da natureza, mas a nossa sociedade não está aí para enfrentar esses dilemas que já são históricos, a gente ter uma sociedade melhor. Então vamos lá, né? Primeiro eu tenho que falar sobre a questão da Agenda 2030 ou Agenda 2030, como alguns querem dizer também, tá? Primeiramente a gente tem que pensar o seguinte: o planeta todo, uma prova dessa, essa quarentena do coronavírus que está no mundo inteiro, né? Então o planeta todo está pedindo socorro. Socorro. Eu costumo dizer que o coronavírus é a cereja do bolo, porque as coisas já estavam muito ruins, estava tudo fora do controle, estava tudo bagunçado, muita miséria, muita guerra, ameaça de jogarem bomba nuclear para um lado para o outro, muito desemprego, muito ódio, né, e muito racismo, estava tudo muito, entende? Só tinha pouca paz. Tá? Nas redes sociais também, muita ódio, perseguição, e enfim, né? Esse discurso do ódio, essa energia tão negativa, se contaminou no nosso planeta, e não faz pouco tempo não, faz muito tempo. Eu costumo dizer que agora ficou mais claro devido às novas tecnologias. As tecnologias, elas quebraram as barreiras e as pessoas tiveram mais acesso à comunicação, né? Desse ponto, o mundo decidiu que teria que fazer um acordo entre si, né, para ser sustentável. O primeiro acordo que foi feito, certo, quando formaram as Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, que ela surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, ela se consolidou, né, e fizeram um plano, fizeram um projeto para que todos os países conseguissem sobreviver sem guerrear, tá? Porque antes não conseguiam ter uma comunicação, não conseguia ter acordo. Lembra daqueles acordos de convivência que a gente faz numa reunião, numa aula, para as pessoas poderem se respeitar? Do mesmo jeito os países, né? Então foram necessários fazer vários acordos, e esses acordos foram necessários para que conseguissem se entender e traçar algumas metas de desenvolvimento humano, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento cultural, desenvolvimento ambiental. Ambiental também. Então, com o passar dos anos, com o passar dos tempos, né, até 2000, ano 2000, houve uma reconsideração desse acordo e foi criado objetivos de desenvolvimento do milênio, pensando nessas situações das quais eu falei, né? E a ideia é que de 2000 até 2015 a gente conseguisse resolver vários problemas, dentro dos problemas o combate à pobreza, né? Então e esses anos todos ainda não conseguimos combater tanta pobreza, apesar de algumas medidas foram sendo realizadas, mas a gente ainda não conseguiu a tão sonhada sociedade mais justa. Na realidade, o combate à pobreza é entender diminuição cada vez mais, né, progressivamente, da pobreza e da miséria, tá bom? Então, cada país foi procurando a sua forma de combater a pobreza, a fome,
né? Alguns países avançados, outros países não avançados. Resultado de tudo isso que 2015 se reúnem também de novo esses países e aí lança uma proposta para 2030. Então nós temos um prazo até 2030 de atingir alguns objetivos, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, tá? Então, na realidade, é salvar o planeta, tá? Então tá tudo detonado, tá tudo destruído e vamos ter que salvar. Ou a gente aprende a lição e consegue melhores situações, melhores condições de vida para toda a população mundial, ou todo mundo vai para o buraco. A história final é essa. Mas é lógico que tem uma grande maioria que prefere ir para o buraco, né? Entendeu? Ser humano é ser humano, vai entender, né? Bom, se Jesus foi para a cruz, né? Jogaram pedra nele pra caramba, tudo. Imagine essas ideias que acham que a gente vai conseguir ter uma sociedade mais justa. Não é todo mundo que quer, não. Mas vamos voltar ao assunto da Agenda 2030 e eu vou abrir aqui para vocês uma tela, né? Nós vamos para o site. Eu vou ficar aqui bem pequenininho no cantinho, tá? E nós vamos para a Agenda 2030, para esse site da Agenda 2030. Tá? Nesse site tem várias informações, como é que é essa agenda, quantos países são. E nós vamos fazer uma viagem aqui por esse site, tá? Tem aqui Agenda para o Desenvolvimento Sustentável e saber que em setembro de 2015, né, representantes de 193 países membros da ONU, né, tem país que não é membro da ONU, que não quis fazer esse acordo, né, essa busca de entendimento. Cada um vai decidindo, como eu disse, né? Ser humano é ser humano, vai entender, tá? Mas 193 países decidiram fazer esse grande acordo para o desenvolvimento sustentável. E esse acordo de desenvolvimento sustentável ele vai ser repassado por algumas agências da ONU e também por políticas públicas que vão ser desenvolvidas pelos governos. E essas políticas públicas elas vão ser acompanhadas, controladas e incentivadas, né? Pelo controle social, pelo meio social, pelo movimento social. O movimento social vai acompanhar. Então eu, cidadão, eu, João, né, vou fazer a minha parte. Se eu estou sabendo que eu tenho que fazer uma série de regras, de metas, de objetivos para atingir o desenvolvimento sustentável, eu vou fazer a minha parte. Precisa fazer uma grande coisa, uma grande ação? Às vezes, pequenas ações trazem maiores resultados. Tá? Então, às vezes, uma pequena ação que você faz vai ter um impacto muito maior do que aquela ação que tem banda de música e tem fogos e tudo, e no final não muda nada. Nada, nada, nada. Então, vamos ver o que a gente pode ir vendo aqui, o que a gente pode ir fazendo nessa Agenda 2030, né? Como a gente já viu, não é só o Brasil, são 193 países interessados em fazer um mundo melhor, uma sociedade melhor, tá? Isso já vem ocorrendo desde o ano 2000 e sempre estão se reunindo, né, para esse plano que tem o que a gente chama dos PACE, né? Que é um plano de ação para pessoas, planeta, prosperidades, né, e que busca fortalecer a paz universal. A gente chama de 4 P's. E pensando nesse desenvolvimento de pessoas, do planeta, da prosperidade e a paz universal, né, se lançaram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Que esses objetivos têm como principal meta, além de orientar as pessoas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para onde caminhar, por onde ir, né? Além disso, conseguir fazer com que algumas instituições, algumas organizações e pessoas elas possam seguir esses objetivos, tá? E aí a gente vai entrar nesse outro site que é o Portal ODS. Eu gosto muito do Portal ODS, que ele vai falar também passo a passo, lá na plataforma Agenda também tem, né? Mas vai falando passo a passo isso que eu acabei de falar, né? Da questão da prosperidade, pessoas e planetas, parcerias orientadas para a paz entre os povos. A gente procurar esses 5 P's, né, que eu falei 4, mas 5 P's, que tem como o desenvolvimento de uma forma maior. E aí nós temos 17 objetivos para serem alcançados, que são esses objetivos aqui,
que vocês podem ver no site do portal ods.com.br. E o site principal que a gente vai falar hoje é esse ODS 1, Erradicação da Pobreza, combate à pobreza, combate à miséria, né? Acabar a pobreza e a miséria em todas as suas formas, em todos os lugares. Tá aí, ó. Vocês estão vendo, tá? Tá aí. Então, esses objetivos, eles são compartilhados entre os países entram em acordo e eles dizem, tá bom, nós vamos pegar esses objetivos e vamos colocar também nas nossas metas das políticas públicas. Políticas públicas, por exemplo, o Bolsa Família é uma política pública, o benefício de prestação continuada também uma política pública. Existem vários, né, vários benefícios. Né, a renda básica, agora a renda básica emergencial, são políticas, são formas que o governo encontra de ajudar a população e melhorar, desenvolver a sua população, tá certo? E aí então, no ODS 1, nós vamos ver até 2030 erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de $1,25 por dia, tá? Isso seria equivalente a menos de R$ 170, mais ou menos. Vai depender da variação do dólar também, né? O dólar ele varia muito, mas tem gente que sobrevive com menos de R$ 70 por mês. Tá? Isso aí a gente vai conversar um pouco depois, quando a gente for estudar a fundo a questão da renda da família. Tá? Tem a renda per capita e tem a renda familiar, mas isso aí a gente vai falar depois. Uma outra meta é reduzir pelo menos a metade a proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza em todas suas dimensões, de acordo com as definições nacionais. Tá? Então, a gente tem que reduzir essa situação de pobreza e melhorar, né, a proteção social. O que é proteção social? Tá? A proteção social, que vai ser no próximo que eu vou falar também, tá? A proteção social é como se fosse o SUS, tá? O SUAS, o CRAS, o CREAS, enfim, existem todas umas instituições que elas estão aí para dar apoio, né, à população que vive em situação de vulnerabilidade. Mas tem situações governamentais e as chamadas não governamentais, que são chamadas de ONGs, ou atualmente é muito chamado de OCIP. Tá? Então, essas instituições não governamentais, como eu falei, né, a própria comunidade se reúne, pessoas se reúnem, elas criam uma instituição e elas começam a trabalhar pela população. Isso daí é muito bom porque ajuda o governo a combater também, né, a pobreza. Tá? Então, o 1.3, implementar em nível nacional medidas de sistema de proteção social, como eu falei, apropriados para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir cobertura substancial dos pobres vulneráveis. Ou seja, se for para ter Bolsa Família, que toda a população em situação de pobreza tenha o Bolsa Família. Né? Não acontecer casos, por exemplo, de alguns políticos que pegam o Bolsa Família e vão passando para parentes, passando para amigos, para pessoas que não precisam do Bolsa Família. Tem gente que tem renda, né? Que tem salário, mas ainda coloca uma pessoa para pegar a Bolsa Família para ela. Isso acontece, tá? Então você está tirando o que é para alguém que está passando fome e levando para alguém que não precisa, tá? Acontece sim. Acontece casos de corrupção, de pessoas que pegam um benefício do idoso, fica para si e o idoso fica lá jogado. Acontece sim. Então são situações. Eu acho que o maior problema não são os governos, né? Mas as pessoas que fazem os governos. Esse daí é o maior problema. A gente tem que aprender que o problema não está no sistema, nas coisas, mas nas pessoas que fazem as coisas, né? Se isso não mudar, se a pessoa não mudar, pode mudar de governo 10 mil vezes, bota fora isso, bota fora aquilo, que continua a mesma coisa, não muda. Porque se o ser humano, se o indivíduo, se cada um não mudar, o sistema não vai mudar. Tá? O sistema pode ser o mais justo possível, mas a exploração, a mentira vai continuar lá embaixo, né? Lá na base, lá no fundão.
acontecendo do mesmo jeito. Bom, um outro aqui que a gente pode ver no 1.4 é até 2030 garantir que todos homens e mulheres, particularmente os pobres vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso básicos, propriedade e controle da terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas a serviços financeiros, incluindo microfinanças, né? Essa meta aqui, ela é muito importante, né? É garantir com que as pessoas tenham como sobreviver. Por exemplo, nesse período de coronavírus, muita gente tinha pequeno negócio, né? E o negócio faliu, porque não tem cliente, não pode sair de casa, etc, etc, etc. Então, o governo que assina, né, esse acordo com o desenvolvimento sustentável, dentro das políticas públicas dele, ele vai fazer estratégias para que essa pessoa não fique em situação de pobreza. Ele vai garantir uma microfinança, ele vai garantir um acesso a recursos, ele vai dar um apoio durante esse período, vai fazer uma renda básica, enfim, vai dar um subsídio, vai dar uma ajuda para que essa pessoa não fique em situação de pobreza e miséria, né? Que os funcionários não fiquem em pobreza e miséria, tá? Então, é obrigação do governo, em situações emergenciais, né, atingir essa população e ajudar a população, porque não se enganem, tá? Os cofres públicos estão cheios de dinheiro. Quando tem um desvio de dinheiro, é bilhões que eles desviam, tá? Não se enganem, os bancos estão abarrotados de dinheiro, tá? Muito dinheiro por aí. E os milionários não são milionários, são bilionários. Então, dinheiro não falta. O que falta é distribuição justa de renda. Se não tem uma distribuição justa de renda, sempre o mais pobre vai sofrer mais, tá? Todo mundo, na hora de pagar imposto, tem que pagar imposto direitinho, todo mundo certinho, tá? Mas na hora da distribuição da renda, a coisa não acontece desse jeito, tá bom? Então, outra coisa que fala nessa meta aqui, que ela é bem abrangente, né? Propriedade e controle sobre terra. Aí a gente vê as pessoas que são expulsas das suas terras, tá? A gente vê a população indígena que vai sendo atacada, a terra da população indígena vai sendo invadida. E aí essas pessoas, acontece o êxodo rural, ou seja, elas saem das suas terras, vão para as cidades para compor a massa da população de favelados. Porque na cidade elas não têm as condições, elas perderam a herança da terra, elas perderam aquilo que dava subsistência delas, e elas são obrigadas a ir para as cidades para serem exploradas como mão de obra barata, né? Então põe para capinar, põe para lavar carro, põe para ser empregada, enfim. O que acontece? Aquela pessoa entra na situação da pobreza mesmo que não queira, tá bom? Bom, 1.5, né? Até 2030 construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados a climas e outros choques e desastres econômicos, ambientais, sociais, tá? Vamos ver aqui, eu vou anotar, eu estou gaguejando porque isso aqui também é o papoco. Negado, tem tudo a ver com esse momento agora da quarentena do coronavírus e dos impactos econômicos, sociais e ambientais que vão acontecer em relação a isso, né? O mundo não vai ser mais a mesma coisa. Nós estamos aprendendo uma grande lição e se a gente não aprender agora, meu filho, acaba logo tudo de uma vez. O último fecha a porta, mas não esqueça de puxar a descarga, tá? Porque vai estar tudo acabado, tá? Então aqui, até 2030, aqui no texto que vocês podem ver, até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade. O que é resiliência? Todo mundo passa por problemas, por crises. Todo mundo tem um dia que está com dinheiro, tem um dia que não está com nada. O mundo é assim, ó, certo? Uma hora você está bem, outra hora você está mal. A resiliência é a gente ir para um momento muito difícil e conseguir superar esse momento difícil.
a gente conseguir sair dessa situação difícil sem desistir do caminho, no meio do caminho, tá? Então, resiliência dos pobres e daqueles de situação de vulnerabilidade. Eles saberem também que eles podem sair dessa situação de pobreza e miséria. Que se eles quiserem, eles podem fazer cursos, podem se aproveitarem bem, né? Podem fazer a oportunidade, eles podem melhorar de vida, tá? Mas tem uma mentalidade também, como eu digo, o ser humano é ser humano, né? Pegou o dinheiro do Bolsa Família e vai tomar cachaça, ou então vai pro forró, ou então vai comprar videogame, né? Então são esses pensamentos, a falta da educação para a economia doméstica, ou seja, economia do lar, desse dinheiro, de forma que ele seja investido para a superação da pobreza, a falta disso causa mais miséria ainda, porque as pessoas hoje querem ter, ou seja, querem ter objetos, elas não querem ser, porque elas são vazias. Quando uma pessoa tem muita coisa, mostra muita coisa, é porque ela não tem nada dentro de si. E a única coisa que ela tem para mostrar são os objetos que ela tem, infelizmente. E a população mais carente, mais miserável, você pode notar. Pode notar, a casa pode estar caindo em pedaço, pode estar com fome, mas lá está aquela TV, certo? 50 polegadas, Ultra HD, 4K, não sei o que dá para entrar em 3D e já para 4. Mas por quê? Porque elas querem mostrar que elas estão numa situação melhor pela televisão. Entende? Então tem muito dessa mentalidade ainda. Em vez de investir num curso, num seminário, numa capacitação, de conseguir sair da situação da pobreza, de melhorar o seu currículo, elas procuram o caminho mais fácil, que é comprar uma televisão, fazer a assinatura de uma Netflix, que por sinal vamos dizer, são aqueles gatos, né, aqueles enrolados, sei lá, não vou nem falar sobre isso, tá? Mas para mostrar para todo mundo que está bem de vida, comprar cerveja e ficar bebendo na porta de casa, né? Então é uma mentalidade ainda que precisa desenvolver muito, tá bom? Então uma outra coisa que a gente falou, né, aqui que está aqui nesse nosso ponto, reduzir a exposição e vulnerabilidade deste a extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais. Nós estamos justamente nesse momento, o momento que nós tivemos os desastres das enchentes. Vocês lembram do Espírito Santo em Minas Gerais, que aconteceu recentemente, né? Nós temos desastres de seca, nós temos vários desastres de violência urbana. Aqui, eu moro aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza era todo mundo matando todo mundo. Quando não tinha briga de facção, greve de policial. Entende? Então, ou você morria de um ou de outro. Acabava nisso, porque ficava tudo solto, né? A gente sentia uma insegurança muito grande aqui em Fortaleza, ninguém saía de casa. Então, aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, a quarentena já começou há muito tempo. Era a quarentena com medo de sair de casa, de ser assaltado, com medo de morrer, com medo de pegar um ônibus e tocar fogo. Então essa quarentena já existe há muito tempo, certo? Aí tem gente hoje em dia dizendo assim, eu não aguento ficar em casa, eu vou morrer se ficar em casa. Pelo amor de Deus, né? Vamos ter consciência da realidade do mundo, né? Do universo. Tá? Então, desastre econômico, como eu falei, os governos têm que garantir que essas populações, o microempresário também, os trabalhadores autônomos, eles consigam sair dessa crise econômica, eles consigam se sustentar. E, gente, não é por nada não, mas recursos tem como fazer isso. Às vezes não querem, tá? Sociais, a gente conseguir fazer com que todo o sistema de assistência social, de educação e de saúde estejam qualificados, com boa qualidade de atendimento. Imagina se não tivesse SUS, se não tivesse as UPAs para atender, como é que seria o pandemônio nesse país, né? Certo? Então a gente tem que ter sistemas de qualidade, né? Sistema de atendimento público de qualidade. Aí de repente coloca um monte de aluno numa sala de aula morrendo de calor, se matando, e ainda diz assim, qualidade na educação, estamos investindo na educação. Que educação é essa? Para mim é curral, gente. Acabou, falei, é curral.
pegar, lotar gente dentro de local sem condições e dizer que está fazendo, para mim é vida de gado, né? Povo marcado, povo feliz. E acabou-se, certo? E ambientais. Nós vamos ter que cuidar mais do nosso meio ambiente, nós vamos cuidar mais das nossas relações sociais. Quando a gente fala de ambiental, gente, a gente não está falando só de planta, né? Eu fico doente quando vejo aquelas coisas. Ah, semana do meio ambiente, vamos plantar uma árvore. Não, a árvore principal é o ser humano. O ser humano tem que dar frutos, tá? E ultimamente o ser humano, ele tá tipo uma figueira seca, não dá fruto de nada, certo? Não dá nem limão azedo, não dá, certo? Então, tem que cultivar o respeito ao ser humano, respeito ao próximo, respeito à convivência social, saber cuidar dos espaços públicos, saber cuidar do ar, saber cuidar da água, saber que se você pega alimento demais num supermercado para estocar em casa, alguém vai passar fome, certo? Nessa época do coronavírus teve gente correndo e comprando caixas e caixas de álcool em gel. Eu acho que lambuza o corpo todo dia de álcool em gel para comprar essas caixas todinha. Um bando de doido, entendeu? Então, essas situações, elas desequilibram o meio ambiente, desequilibram a convivência social e criam um pânico, criam um desespero. Tudo pode ser passado se todo mundo mantiver respeitando as regras, né? As regras de não sair de casa, as regras de contágio. Se for todo mundo respeitar, se todo mundo tomar banho, porque tem gente que não toma banho, que odeia tomar banho, fica fedendo 2, 3 dias. Como é que não vai ficar contaminado de tudo? Não é só de corona, não. É de bicheira vírus que fica a criatura. Não vou nem falar desse assunto. Mas aí, então a gente tem que ver isso também, né? Que o ser humano, ele faz parte do meio ambiente e não ele está vendo de fora o meio ambiente, tá bom? Aí nós temos 2 pontos aqui interessantes. O 1.A, né? Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes, inclusive por meio do reforço de cooperação para o desenvolvimento, de forma a proporcionar meios adequados e previsíveis para que os países em desenvolvimento, em particular os países de menor desenvolvimento relativo, implementem programas, políticas para acabar com a pobreza em todas as suas dimensões. Então, é uma mobilização que é feita de recursos. Muita gente acha que recurso é só recurso financeiro, é só dinheiro, money, 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 money. Pessoal, existe o recurso de infraestrutura, existe o recurso que a gente pode chamar de logística, que é a organização de um trabalho, né? Existe o recurso que é o capital intelectual, pessoas inteligentes usando a sua inteligência em prol do próximo, em prol do desenvolvimento social, tá? Existe o recurso que é o recurso humano, que são pessoas que podem botar a mão na massa, que podem estar juntas, que podem contribuir, certo? Então, a variedade de recursos são muito grandes, tá? Então, essa mobilização de recursos, ela é feita também, não só pelo governamental, mas ela é feita pelo não governamental. Como eu falei, as organizações, os movimentos. Os movimentos são muito interessantes, porque eles mobilizam pessoas por uma causa, né? Seja do bem ou do mal, mas eles mobilizam pessoas por uma causa. E essa causa, quando ela vai sendo expandida, vai sendo o simples fato de você trazer uma opinião, uma ideia de desenvolvimento sustentável, ela vai ecoando, ela vai lançando para o universo, né? Mas se você pega essa informação, se você pega essa causa só para si, eu vou lutar pelo desenvolvimento sustentável, e ficar dentro de casa só pensando, eu vou lutar pelo desenvolvimento sustentável, e não passa adiante, não funciona, porque não movimenta, certo? O movimento significa isso, você repassar essas ideias, essa sua participação, essa sua contribuição, o que você tem de melhor para o nosso mundo, para o nosso planeta, para a nossa sociedade, tá certo? E aí os países também se ajudarem, né? Eles mandarem um recurso para que possam também combater essas misérias e essas fomes. Agora o 1.B, que é o outro, né? Criar marcos políticos sólidos em nível nacional, regional e internacional, com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres, sensíveis a gênero,
a apoiar investimentos acelerados nas ações de erradicação da pobreza, né? Às vezes eu gaguejo, gente, porque eu penso demais, eu sou meio, sabe, bipolar, sei lá o que, TDAH, assim, eu penso mil coisas ao mesmo tempo, mas esse também é muito importante, essas metas, todas as metas são importantes, né, se você observar, mas marcos políticos sólidos significa criar leis, tá? Leis, regulamentos, normas que garantam o combate à pobreza. Ah, João, então eu vou distribuir cesta, porque eu sou uma pessoa muito boa. Eu quero que todo mundo veja que eu sou uma pessoa boa, que vai distribuir cesta básica na comunidade, todo mundo vai bater palma. Muito bem, mas você está fazendo filantropia, você não está fazendo política pública, tá? Eu não estou criticando a filantropia. Eu acho bonito quem tem esse amor universal no coração, esse amor cristão, esse amor, sei lá, essa coisa boa, maravilhosa, e faz a caridade. Eu acho que a caridade está em tudo, né? A caridade está até em palavras, em conselhos. Eu acho que tem que fazer mesmo, né? Esses conselhos, essas coisas boas para a comunidade. Mas o que eu estou falando não é só isso, né? Isso faz parte, mas não é só isso. Eu estou falando de políticas públicas. Não adianta eu dar uma cesta básica hoje aqui e na semana que vem a família está com fome. Entendeu? Não adianta eu dar uma roupa aqui e a pessoa não ter dinheiro nem para comer. Tá entendendo? Então, política pública é quando eu vou garantir aquela pessoa para que ela saia daquela situação de miséria, de pobreza, e ela consiga produzir sua própria renda, ela consiga conquistar seu próprio espaço, ela consiga ter sua autonomia, que é uma coisa proibida no Brasil, é você ser autônomo, né? Você conseguir resolver seus problemas e tudo, porque todo mundo quer que a gente dependa do governo, do patrão, de não sei o quê. Mas essa meta, ela diz isso, tá? Que a gente tem que criar políticas públicas sólidas, tá? Tem que criar leis sólidas para que essas pessoas não ficam sempre numa situação de vulnerabilidade. Todo mundo pensa, vou dar sempre o exemplo do Bolsa Família, que ele é um marco, né? Ah, o governo está dando a Bolsa Família. O governo não está dando, ele é obrigado a dar, meu caro amigo. Porque foi feito lei, certo? Foi determinado. É uma política pública, é obrigado a dar. Ah, mas ele vai ser obrigado sempre. Se ele quiser, ele muda a lei. Como muita coisa mudou em direito trabalhista ultimamente. Pode ser mudado? Pode. Se ele quiser, a partir da semana que vem, não vai ter mais Bolsa Família para ninguém. E acabou-se. Morreu Maria Preá. Porque a população só faz assim. Ah, não tem. Pronto. Certo? Não se organiza, não se mobiliza. Tá bom? Então, o que nós temos que fazer? Vamos estudar cada vez mais os ODS. Olha só, eu estou falando do ODS 1, que ainda tem um universo gigantesco para falar sobre ele. Eu peguei alguns pontinhos no meio desse universo. Tem muita coisa para falar, tá? Eu poderia falar dos indicadores. Indicadores é onde a gente descobre o que está melhorando, o que não está. Por exemplo, aqui nesse site do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, sobre erradicação da pobreza, são dados do IBGE. Então aqui eu posso ver quantas pessoas, né, quantas ações, eu posso ver aqui, que eu posso fazer uma videoaula só sobre esse aqui, porque é muita coisa, gente. É um universo, tá? É um universo. Mas tudo isso é para melhorar a situação do planeta e melhorar também a nossa situação de cidadão, né? De pessoas comuns, tá bom? Então eu vou acabando por aqui, né, essa nossa discussão, né? Eu espero que eu tenha repassado para vocês coisas bem interessantes. Eu não falei tudo, tem muita coisa ainda para a gente falar, para a gente comentar, para a gente debater. E o objetivo desse vídeo é não trazer tudo mastigado, gente. Não é trazer todas as informações tintim por tintim, com teóricos, com não sei o que, de acordo com fulano, na literatura de cicrano, acadêmico. Enfim, foi para suscitar o debate e a discussão, suscitar o conhecimento, suscitar a pesquisa, a busca de respostas. Tá? Aqui, essas nossas videoaulas, elas não têm como objetivo trazer as questões prontas,
tudo pronto e a verdade verdadeira. Pode ser que tudo que eu esteja falando seja mentira, besteira, entendeu? Então é para a gente suscitar a discussão, suscitar a reflexão e principalmente o que eu posso fazer para isso acontecer, tá certo? O principal é o que você pode fazer individualmente que cause o impacto globalmente, mundialmente. Então eu vou deixar essa questão para vocês. O que vocês poderiam fazer em ODS 1, né, para ajudar nesse combate à pobreza, erradicar a miséria e a pobreza? Pensem aí, qualquer coisa postem nos comentários, né, e vamos conversando sobre essas ideias. Hoje o ODS 1 vai ter aula sobre os indicadores, vai ter aula sobre o ODS 2, que é muito interessante, tem muita coisa pela frente, tá? Eu estou aqui, estou para dúvidas e se vocês quiserem a gente faz uma videoconferência, ou seja, faz uma apresentação no qual todo mundo participa, pode ser pelo Zoom, pode ser pelo Skype, pode ser até pelo YouTube, tá? E aí a gente faz, né, essa videoconferência e vai debater, tá bom? Eu espero ter dado boas notícias, né? Falado coisa boa para todo mundo, no sentido da gente despertar para o melhor, certo? E nos encontraremos no ODS 2, Paz e Amor. Não, estou brincando.